gravar. Então, vê, pessoal, nessa aula de hoje, o foco é lei de Hess. E aí, olha o exemplo. Ela não é, o exemplo que temos aqui na tela, não é uma equação termoquímica porque falta o valor da variação de entalpia. Falta o valor do ΔH, não é? Lembre-se, pessoal, entalpia é o conteúdo total de energia do sistema. Por exemplo, se eu estiver analisando os reagentes, o meu sistema é os reagentes. Agora sim, chegou para admitir aqui. Ok. Se eu estiver analisando os produtos, o meu sistema é os produtos. E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho que verificar se durante a reação química ocorreu mudança na quantidade de energia. Pode ter ocorrido mudança, o ΔH, a variação, pela absorção ou pela liberação de energia, quando eu analiso o processo como um todo. Então, vem aqui, falta o ΔH. Como é que eu vou encontrar? Aí, olha o que ele forneceu. Ó. Ele forneceu duas outras equações termoquímicas que eu irei tratá-las como se elas fossem etapas daquele meu processo que eu desconheço o valor. Então, essa daqui, ó, carbono na forma de grafite mais oxigênio, formando monóxido e meio mol do gás oxigênio. É como se fosse a primeira etapa. A outra, a segunda etapa. E cada uma dessas etapas, olha, possui os seus respectivos valores de variação de entalpia. Aí, cuidado, não é só somar, não, calma. Algumas, sim, é só somar. Mas tem outras que você tem que fazer umas coisinhas antes, que é isso que eu quero chamar a atenção. Olha lá, eu tenho que olhar nas equações que foram fornecidas, eu tenho que olhar, por exemplo, aqui, ó, carbono na forma de grafite. Onde é que eu tenho? Nas etapas que me foram fornecidas. Eu tenho nessa primeira etapa, vamos chamar assim, não tem problema não. Olha lá, eu tenho aqui, ó. Aí eu tenho que verificar o seguinte, por favor, pessoal, preste atenção aqui. Pare aí o que você está fazendo nesse momento. Dê atenção redobrada aqui nesse momento. Olha, eu vou comparar as etapas que eu recebi com aquela minha equação cujo valor de variação de entalpia eu não tenho. Né? Eu vou comparar. Essa equação, cujo valor de entalpia é desconhecido, é a equação de referência. É a equação problema, também chamada de equação global. Então, eu vou ter que comparar o seguinte, olha lá agora, ó, importantíssimo. Carbono na forma de grafite, eu tenho? Tenho. Vou precisar dele? Vou. Para compor ali, ó, a minha equação problema. Aí eu vou precisar que o meu carbono na forma de grafite esteja de que lado? Nos produtos ou nos reagentes? Aí você olha lá, ó, na equação problema. Ah, está nos reagentes. Vou lá e verifico. Ah, já se encontra nos reagentes também, na minha primeira etapa. E se não tivesse nos reagentes, tivesse nos produtos? Aí eu teria que, olha, inverter essa etapa. Se o carbono aqui, ó, tá vendo? Ó, ele já está nos reagentes, na primeira etapa, carbono na forma de grafite. Se por acaso ele tivesse aqui nos produtos, poderia, tá? Poderia. Não teria problema nenhum. Eu teria apenas que inverter essa equação. Aí qual é o detalhe significativo disso? Que invertendo a equação, significa dizer que eu vou inverter aqui também o sinal do ΔH. Em vez dele ser o quê? Negativo, caso eu precisasse inverter, eu teria que trocar o sinal também. Se está negativo, ficaria positivo. Se tivesse positivo, ficaria negativo. Aí, veja, pessoal, preste atenção aqui. No meu caso, eu não precisarei inverter. Por quê? Porque já está do mesmo lado, está igual. Aí, depois de olhado essa questão do lado, você tem que olhar a quantidade. Você precisa de quantos mols? Tudo balanceado, tem que estar tudo balanceado, viu? Você precisa de quantos mols de carbono na forma de grafite, lá na tua equação problema? Precisa de 1 mol. Pois bem,
Na equação lá, na etapa 1, foi fornecido carbono na forma de grafite. Em que quantidade? Um mol. Professor, licença. Oi, bom dia, Mais... Edinaldo. Bom dia. Se eu estivesse pedindo mais que 1 mol, eu teria que multiplicar o resultado que eu conseguisse? Perfeito a dedução, perfeito, exatamente. Digamos que lá na minha equação problema aqui, ó, carbono grafite, lá da minha equação problema, essa primeira que eu estou aqui com o cursor aqui tentando, às vezes eu consigo, às vezes não, aqui consegui, né? Que eu destaquei. Digamos que a quantidade aqui de carbono grafite fosse 5 mols. Eu tivesse um 5 ali antes. Né? Digamos que fosse uma outra equação, aquela coisa toda, e eu tivesse um 5. Aí eu teria que igualar essa quantidade lá na etapa onde tem carbono na forma de grafite. Ou seja, no caso aqui, eu teria que multiplicar por 5. Eu vou buscar a multiplicação por um número, pode ser inteiro ou não, para poder igualar. Aí, qual é o significativo disso? Qual é a importância disso? Foi o que Edinalva acabou de colocar aqui. Eu terei que multiplicar pelo mesmo número o valor da variação de entalpia. Por quê? Porque esse valor aqui, ó, menos 110,5 quilojoules, é para 1 mol. Se por acaso eu precisar de 5 mols, eu terei que precisar de 5 tantos daquela tal energia. Ou absorvida ou liberada, vai ocorrer de maneira proporcional. Então, eu terei que multiplicar também. Né? Pronto. Aí, e às vezes, viu, Ednalva? Às vezes é preciso dividir também. Às vezes pode acontecer de ser preciso dividir. Não é? Por exemplo, digamos, ó, lá na minha equação problema, eu preciso de 1 mol de carbono na forma de grafite. Mas digamos que aqui na minha etapa tivesse o valor aqui, ó, 2 mols de carbono na forma de grafite para tanto de energia nessa primeira etapa. Digamos que tivesse um 2 aqui. Quer dizer, a etapa tem uma quantidade maior do que o que eu estou precisando. Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que buscar um valor para dividir ali, para igualar. Então, no caso, eu preciso de 1, tenho 2 lá na equação, digamos que tivesse 2, eu dividiria por 2, então. Aí, do mesmo jeito, dividiria também o valor da respectiva variação de entalpia. O ΔH seria também dividido na mesma proporção. Certo? Obrigada, professor. Opa, espero que tenha dado para esclarecer aí, viu? Nem sempre, né? Nem sempre a gente consegue encontrar as palavras adequadas, mas vai na primeira tentativa, depois vai outra e consegue, né? No diálogo a gente se entende sempre. Olha lá. Aí na segunda, eita, e agora na segunda, o que é que eu vou fazer, ó? Na segunda, você vai olhar o seguinte, olha. Você vai também fazer uma comparação com algum elemento, com alguma substância. Mas você não vai pegar para comparar uma substância que esteja nas duas etapas. Não. Assim como o carbono na forma de grafite, que nós pegamos para fazer as comparações, ele se encontra apenas na primeira etapa, eu vou pegar, por exemplo, aqui, olha, ó, monóxido. E monóxido não é legal. Por quê? Porque monóxido, ó, está nas duas etapas ao mesmo tempo. Pega o oxigênio. E oxigênio também não, ó. Está nas duas etapas ao mesmo tempo. Aí sobrou quem? CO2. Eu preciso de CO2 lá na minha equação problema? Preciso, sim. Preciso de CO2 onde? Olha o passo a passo, pessoal. Primeiro, verificar o lugar, o lado, não é? Preciso do CO2 onde? Aqui, ó, tá nos produtos, lado direito. Então, eu vou olhar lá na minha etapa se ele já se encontra nos produtos. Ok, se encontra já nos produtos. Poderia estar nos reagentes, aqui na segunda etapa?
aí eu teria que fazer o quê? Inverter. Invertendo, troco o sinal lá da variação de entalpia. Mas quando está do mesmo lado, não preciso inverter, não irei trocar o sinal. Depois de olhar do lado, aí agora você já sabe, que é a mesma explicação que eu dei agora há pouco. Depois de olhar do lado, aí você vai olhar a quantidade. Se está na mesma quantidade, show, não precisa fazer mais nada. O valor vai ser aquele. Tchau. Se por acaso lá na etapa tiver uma quantidade menor do que o que eu preciso lá na minha equação problema, aí, logicamente, eu terei que multiplicar. Se na etapa eu tivesse uma quantidade maior do que eu preciso lá na equação problema, aí eu teria que dividir. E multiplicar e dividir implica também multiplicar e dividir o valor da variação de entalpia, de maneira proporcional. Aí, no caso, eu vou usar do jeito que está, né? Qual foi o valor? Menos 283 quilojoules. Aí, pessoal, agora vem o final do processo. Parece difícil pelo fato de ser específico, pelo fato de ser grande, mas é só fazer com calma. Leva tempinho, mas você faz com calma e passa a dominar um assunto de extrema importância na química. E com isso, você passa a ter suporte para compreender outros raciocínios mais. Isso é importante, pessoal. Você dominar um assunto, você ir ganhando segurança nele, porque aquilo vai servindo de degraus para outras compreensões mais adiante. É assim com tudo na vida, né? É tudo uma questão de segurança. Às vezes o camarada sabe, é apto, está tranquilo e deixa passar aquela oportunidade por conta de uma insegurança. Mas volta aqui para a química agora. Olha lá. Pessoal, aí então eu vou copiar as etapas. Olha lá, copiei as etapas. Com tudo que eu tenha feito. Se eu tiver invertido, copio ela invertida, né? Com o sinal trocado, se tiver sido invertida. Se tiver sido multiplicado, coloco lá o que deu após a multiplicação. Não é? Lembrando que na multiplicação eu multiplico tudo. Não é? Por exemplo, aqui, ó, se eu fosse multiplicar aqui, ó, a segunda etapa, fosse multiplicar por 2, aí ficaria 2 monóxido, o CO. Aí 2 vezes meio dá 1, 1 oxigênio. 1 vezes 2 aqui, ó, do CO2, ficaria 2. E o valor aqui, ó, se eu estivesse multiplicando por 2, aí daria 566. Ou seja, quando eu vou dividir ou multiplicar, eu divido e multiplico tudo. Tanto os coeficientes, quanto o valor da variação de entalpia. Mas no caso aqui, não precisou fazer isso. Aí eu copio do mesmo jeito, passo o traçozinho, passo a régua, né? Como alguém fala aí, e então faço o somatório. Procedo ao somatório. Como aqui, lógico, tenho que respeitar lá, né, a matemática, aquela questão do jogo de sinais. Sinais diferentes, eu irei subtrair e colocar o sinal do maior. Vale aqui também do mesmo jeito. Mas como eu tenho os dois sinais quando eles são iguais, eu somo e repito o sinal. Por isso que aqui ficou, né? Ó, menos 210,5 com menos 283. Deu quanto? Deu menos 393,5 quilojoules. E isso representa o quê? O valor da variação de entalpia daquela nossa equação problema. Professor, e esses cortes, esses traços vermelhos que estão aí, é para quê? Veja, o que tiver, né, como na matemática, que você pode, às vezes, eliminar, né, algumas incógnitas, estar com elas na mesma quantidade, no denominador, né? Tem algumas situações que você pode, né, no denominador, no numerador, você pode chegar lá e fazer né, a eliminação para assim, ir simplificando. Do mesmo jeito, você vai proceder aqui, ó. Do mesmo jeito, você vai proceder. Aquilo que tiver dos dois lados, não importa se é na primeira, na segunda etapa, não. Aqui você já está analisando o processo como um todo. Aquilo que tiver dos dois lados, você vai o quê? Ó, eliminar em quantidades iguais. Em quantidades iguais. Se um lado
tiver mais do que o outro da mesma substância, aí você vai subtrair e bota o que sobrou, não é? Por exemplo, aqui, ó, monóxido, eu tenho um monóxido, 1 mol de monóxido nos produtos, tem 1 mol de monóxido nos reagentes. Opa, vou eliminar, acabou a história de monóxido. Agora, se um dos lados eu tivesse 2 e do outro tivesse 1, aí do lado que tem 2, quando eu eliminasse com 1, sobraria 1 monóxido, mas não é o caso, não é aqui do nosso exemplo. E meio mol do gás oxigênio. Ó, eu tenho o gás oxigênio do outro lado? Tenho. Aí eu vou eliminar a mesma substância em quantidades iguais. Se um lado tiver mais, vai sobrar. É o que aconteceu aí. Do lado dos reagentes, olha, eu tenho 1 mol de oxigênio com meio mol de oxigênio, 1,5 mol. Se você me perguntasse ao todo, do lado dos reagentes, daria quanto? 1,5 mol. Mas olha que do lado dos produtos eu tenho meio mol. Aí quando você cortou o meio com o meio, ficou o quê? Ficou 1 mol do gás oxigênio. Isso é só para conferir o raciocínio, tá, pessoal? Depois que o aluno pega a lógica aqui, ele não precisa nem fazer essa parte aqui, não. Ó. Ele vai olhar direto para os valores. Né? Quem gosta mais aí de matemática já deve ter percebido que, ó, eu recebi 3 etapas. A primeira eu vou ter que multiplicar por 2. A segunda eu vou inverter, troco o sinal. E a terceira eu deixo do mesmo jeito. Um exemplo, né? Então eu sei que o procedimento vai ser esse, eu posso fazer essa operação que eu disse aí só com os valores. De repente não preciso nem copiar essas coisas aqui. Mas no começo o aluno copia, que é para ganhar aquela segurança que eu falei, tá entendendo? Para poder entender quando aparecer em algum livro, em alguma questão. Mas num momento prático de Enem, de vestibulares, ele olha só para os valores. Beleza, eu tenho que inverter a primeira e manter a segunda. Vou lá e faz o processo matemático, já era, dá o resultado. No caso aqui, ó, encontramos o valor da entalpia, da variação de entalpia de formação. Formação de quem? Do CO2. Para cada mol de CO2 formado, ocorre a liberação de quanto de energia? Ocorre a liberação de 393,5 kJ de energia. Ou você usa o sinal, indicando menos, ou você fala a palavra, liberação. Não é? Porque o menos aqui, ele é só o indicativo do sentido da energia. O sistema absorveu ou liberou? Se o ΔH, a variação do ΔH, né? Desculpa, a variação de entalpia, o ΔH, ele for positivo, relembrando isso, processo o quê? Endotérmico. Se for negativo, quer dizer que é exotérmico, liberou. No saldo final foi de liberação, como aconteceu aqui. Então a gente sai de uma... Olá, pessoal. A gente sai de um momento em que não tínhamos o valor da variação de entalpia na formação do CO2. Não tínhamos. E aí, recebemos outras equações que funcionarão como etapas para poder encontrar o valor que eu desejo ali, que é a variação de entalpia de formação do CO2. Pessoal, segundo ano. Professor? No caso da combustão, tem como ela absorver? Não, né? Peraí, desculpa, o começo da tua pergunta cortou bastante, aí eu não entendi. Repita, por favor. No caso da combustão, a entalpia tem como ser positiva, ela absorver energia? Não, porque a combustão, ela libera energia, não é? Ela vai ser um processo exotérmico. Então, você pega a combustão lá da gasolina, liberou energia. Combustão da madeira, da celulose, libera energia, tá certo? Então, a combustão, ela absorve, olha lá, talvez você tenha visto algum contexto nesse sentido que eu vou falar agora. A combustão, ela absorve energia no começo, mas no processo como um todo, ela
libera energia. Porque, por exemplo, aqui, ó, uma folhinha de papel. Né? Cadê? Não tem uma folha de papel aqui. Tem? Achei uma. Tem hora que tem um monte. Agora que eu precisei, só tinha uma que estava bem longe. Olha lá, ó, a folhinha de papel. Né? Então, ela espontaneamente, inclusive, pessoal, isso é comentado no vídeo de amanhã, não perca. Vai falar sobre energia de ligação e sobre entropia, variação da energia livre de Gibbs, extremamente importante para a compreensão dos fenômenos químicos. Tá? Não perca o vídeo de amanhã. Mas olha lá, o papel, se ele começar espontaneamente, ele não vai pegar fogo. Né? Não nessa temperatura. É isso que eu vou falar amanhã. Mas aí o que é que acontece? Para ele iniciar o processo exotérmico de combustão, eu preciso entregar para ele uma energia inicial, né? Que é a energia de ativação. Então, no comecinho do processo, ele vai absorver, que se trata justamente da tal energia de ativação. Né? Por exemplo, o combustível, para ele ser queimado lá nos cilindros, né, dos motores de combustão interna, lá dos veículos. Então, a gasolina, para ser queimada lá, né, depois de ter sido pulverizada lá pelos bicos de injeção, ela precisa de uma centelha elétrica. Né? O motor de partida ele está alimentando o sistema elétrico do veículo, que, por sua vez, vai direcionar corrente elétrica para a vela, né, para as velas lá, e nas velas vai ocorrer uma centelha elétrica. Aquela centelha elétrica, naquele momento inicial da combustão, aí aquele combustível o quê? Absorveu aquela energia. Mas depois o processo se dá de que maneira? Se dá de maneira exotérmica, se dá liberando energia. Não é? Como no caso o cilindro está em movimento expulsando todo aquele material, né? Então em cada ciclo é como se tivesse que reiniciar a queima. Aí por isso que fica alternando as centelhas para poder, de acordo com o movimento dos cilindros, garantir o processo de queima sincronizada do combustível que está sendo injetado ali pelos bicos, né? Pelos bicos de injeção. Então, se eu for aqui, eu vou chegar com um fósforo, entregando energia, absorveu. O papel absorveu energia. Mas depois do processo iniciado, é só liberação. Não é? Deu para entender, Adinalva? É assim, professor, obrigada. Ok, tá certo? Isso é bem interessante pensar nesses detalhes, porque é esses detalhes que vão fechando lacunas de entendimento. Aí a química, né, é uma ciência tão ligada ao nosso cotidiano. Ora, o nosso próprio corpo humano, ele é pura transformações químicas, puras reações químicas. Né? Como eu pedi que vocês fizessem aquela pesquisa, eu acho que alguns perceberam ali substâncias químicas, né, extremamente importantes no funcionamento do corpo. Né? Eu lembro agora de um ano aí, não foi, faz alguns anos, foi aí no Antônio Burgos. Eu pedi para os alunos fazerem fórmulas moleculares e teve um aluno que chegou com uma fórmula enorme, a fórmula da acetilcolina, que é um neurotransmissor, né? Ou seja, uma substância química ali que ele foi lá e conseguiu encaixar o raciocínio da química numa coisa tão íntima para o funcionamento do sistema, né, do corpo humano, mostrando que essa ciência está em todas as partes. Aí essas perguntas, tipo a pergunta que a Edinalva fez, ela é interessante porque ela vai fechando lacunas para você poder aplicar esse raciocínio de química ao teu cotidiano, né? Quer seja na questão do corpo humano, quer seja na questão do nutriente, quer seja na questão do material plástico, né? De um material plástico qualquer, ou de um material metálico, né? Que está aí ao teu redor e do qual nós somos hoje extremamente dependentes para a realização de nossas atividades. Então, esses raciocínios de química, ó, show, está tudo incluído no nosso cotidiano. E o aluno tem que perceber o livro, né, como uma ponte, o início de uma ponte para o cotidiano dele, porque as questões de Enem são elaboradas buscando esse cotidiano. Deixa eu ver, colocaram mensagem aqui. Cadê? Sim, pessoal, coloquem o nome lá no chat mesmo, como referência de frequência, né? E aí nós vamos, né, continuar aqui nossos raciocínios, tá certo? Aqui está a representação no gráfico,
né? Eu explico lá no vídeo, expliquei no vídeo. Eu não me contentaria em deixar aquele vídeo e não explicar nada de lei de réis aqui. Eu tinha que explicar. Eu tinha que interagir, ver vocês, de repente alguém perguntar alguma coisa. Não é, Alisson? Porque simplesmente lá no vídeo pode ficar uma dúvida, né? Pode ficar a dúvida. E aí eu tenho que passar com vocês, porque afinal de contas, o mais importante nesse momento não é quantidade, é você conseguir compreender, né, alguma coisa relacionada ali com o que está sendo trabalhado. Não adianta nada chegar aqui e jogar um monte de assunto e não entender nada. Né? Ficar tudo muito vago. Né? Ok. Aí nós temos aqui, né, essas situações. Pronto, aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu vou ter essa ideia das entalpias de formação, que ele está falando aqui, ó. Variação de entalpia de formação. Por que a ideia é padrão? Padrão porque foi feito em um contexto padronizado de temperatura, de pressão, só isso. Aí eu posso ter vários tipos de entalpia. Eu posso ter entalpia de formação, posso ter entalpia de combustão, posso ter entalpia, não falo aqui, mas se eu tivesse, por exemplo, que é muito comum em vestibulares, pode ter falado e eu não vi, passei aqui rápido. Neutralização, quando eu tenho um ácido e uma base, eles vão reagir entre si, formando uma reação de neutralização. Aí, de repente, eu posso ter ali, naquela reação de neutralização do ácido com uma base, eu posso ter absorção de energia, liberação de energia. Aí, o que é que eu vou ter? Como é que eu vou chamar essa energia que foi absorvida ou liberada, né, nessa reação de neutralização? Entalpia de neutralização, ou variação de entalpia de neutralização. Só isso. Não é? E aqui nós temos outras situações, né? Por exemplo, aqui eu tenho outras aplicações do mesmo jeito. Tá? Olha lá. Ele te dá... Deixa eu ver aqui se mandaram pergunta ou se foi o nome. Às vezes ele abre, às vezes não abre. Olha lá. Veja essa situação aqui, pessoal. Preste atenção aqui. Olha lá. Está no finalzinho, 1 minuto e 40, mas eu quero colocar essa outra variação aqui da lei de Reis. Veja. Ele te deu aqui o processo como um todo. Um processo como um todo. E esse processo como um todo, a reação global, vamos usar o termo específico agora, ela é formada em 3 etapas. 3 etapas. Das 3 etapas, eu conheço o valor de 2. Ora, se eu sei o processo completo, quanto vale? Eu sei a distância completa, quanto vale? Eu sei que essa distância ela é formada por 3 pedacinhos, 3 segmentos. Eu conheço o valor de 2. Eu não tenho como saber o valor do terceiro que está faltando, não? Tenho, não é? Não tenho. Do mesmo jeito, eu sei, vamos lá, um exemplo bem hipotético, para você ver que esses raciocínios eles já existem no nosso cotidiano. Basta apenas pegar ele e jogar na linguagem específica da química. Digamos que daqui para o muro lá de casa, para frente de casa, lá no muro, depois do quintal e tudo mais, digamos que eu tenho aí 20 metros. Eu dividi essa distância em 3 pedaços. 3. Um pedaço de 5, outro pedaço de 10 e um outro que eu vou perguntar, está faltando quanto? Lógico que está faltando o suficiente para que no somatório dos 3 dê o valor total, não é